A eleição para presidente do Corinthians está marcada para o dia 28 de novembro, com 3 candidatos: Augusto Melo, Mário Gobi e também Duílio Monteiro Alves, que foi diretor de futebol e é o candidato da situação à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. E é justamente com ele quem vamos conversar neste momento aqui na Jovem Pan. Tudo bem, Duílio? Tudo ótimo, temos um grande prazer estar aqui participando, falando de Corinthians. Prazer muito grande poder estar aqui discutindo as ideias, o plano de governo e o futuro do nosso querido Corinthians. Bacana, Duílio, né? A gente conversou também com Augusto Melo, a gente conversou com o Mário Gobi, que também é candidato, são os outros 2 candidatos, né? E o Mário Gobi, ele fez algumas críticas em relação à atual gestão no Corinthians, e ele especificamente sobre as contas de 2019, né, que foram adiadas para depois da eleição. Ele classificou como uma manobra do André Sanches, da atual administração, e você, obviamente, por ser candidato da situação, tem a ver com isso, né? Ele disse, olha, foi uma manobra porque as contas certamente seriam rejeitadas e isso poderia prejudicar a candidatura do Duílio. O que você pensa em relação a isso, né, ao adiamento das contas para depois da eleição, Duílio? Não sei se o ex-presidente Mário Gobi explicou, né, o motivo. Existiram muitas ameaças, foi divulgado por uma chapa concorrente ao Conselho, foram divulgados os nomes e dados dos conselheiros, foram divulgados a forma com que todos votaram nas últimas votações do Conselho. Isso, muitos conselheiros passaram a ser ameaçados. O presidente do Conselho recebeu diversas manifestações de conselheiros, e-mails pedindo para que não tivesse a reunião, estavam sendo intimidados, que não tinham segurança para isso. Muitos, inclusive, enviaram mensagens ou de redes sociais ou de WhatsApp que receberam com ameaças. Então, por isso, eu entendo que foi mudada a data da votação para que o clima acalmasse um pouco, né? O presidente Mário Gobi muitas vezes coloca a posição dele, como esses últimos dias aí numa live da Gaviões da Fiel chegou a chamar o nosso time atual de time de M, né? Não vou nem terminar a frase, porque eu acho que fica feio a gente falar disso. O time é um patrimônio do clube e ele, como candidato, daqui a 40 dias aproximadamente, estaria, se eleito, assumindo o futebol do Corinthians. Então, as pessoas falam muito pensando somente na eleição e não pensam no Corinthians como um todo, no bem do clube. Veja ele assumindo aí, se eleito a presidência do Corinthians. Nós vamos estar numa reta final de Campeonato Brasileiro a partir de janeiro e ele vai ter que conviver com o time de merda que ele colocou na última live da Gaviões da Fiel. Então é triste tudo isso, mas é política, né? E isso faz parte. A gente sabe que o ambiente político, né, quando vai chegando a eleição, sempre fica um pouco mais quente. Tem algumas perguntas para você em relação às suas propostas para categorias de base e tal, mas então vou fechar o assunto Gobi para a gente continuar, então, nas outras propostas, enfim, que você tem de campanha, né? O Gobi, ele rebateu uma declaração feita pelo André Sanches ao SBT, né? O Andrés disse que se o Gobi voltar, poderia o Corinthians virar um Cruzeiro, enfim. E nessa entrevista que a gente fez com o Gobi, né, ele disse que se o Duílio ganhar, se o André Sanches continuar mandando no Corinthians, aí sim o Corinthians vai virar um Cruzeiro, né? Nas palavras do próprio Mário Gobi, na entrevista que ele fez com a gente. E eu lembro, né, que vocês trabalharam juntos, até por um tempo relativamente grande, né? Você foi diretor de futebol na gestão do Gobi, justamente, né? Então como que você avalia, né, essas críticas do Gobi, que até pouco tempo estava trabalhando junto com você, Duílio? Pois é, Tebas, a gente pensando aí na trajetória, né, do ex-presidente Mário Gobi dentro do Corinthians, se você analisar que ele chegou no clube como sócio, com título remido, que foi agraciado ou comprou no ano 2000, no ano 2002 ele já virou conselheiro vitalício do clube, não tinha nem os 5 anos necessários. Então é difícil, né, a gente ter que responder a esse tipo de questões, mas em 2012, na gestão do Mário Gobi, eu fiz parte da diretoria de futebol, trabalhamos juntos, conquistamos muitos títulos juntos, todos juntos, porque no Corinthians, em qualquer futebol, em qualquer clube no mundo, não se ganha nada sozinho, diferente do que é dito por aí. Ele, inclusive, nessa última live da Gaviões, disse que não entende nada de futebol e que quem toca são os diretores, é o pessoal de estrutura do futebol. Então, até para mim, eu me senti até elogiado, porque eu era um dos diretores que estava ali, né, e fiz muito para que a gente conquistasse todos esses títulos, como no meu primeiro ano, em 2011, ainda não era o Mário Gobi, ganhamos o título
brasileiro. Em 2012, aí já com o presidente Mário Gobi, a Libertadores de forma invicta, o Mundial de Clubes também de forma invicta, 2 jogos apenas, mas ganhamos o bicampeonato numa festa maravilhosa de nossa torcida lá no Japão. Em 2013 ganhamos o Campeonato Paulista, ganhamos a Recopa Sul-Americana. No fim do ano deixei o clube, fui me dedicar às minhas coisas pessoais e voltei em 2018 com o Andrés, ganhando também o bicampeonato paulista, em 19 o tri paulista, e em 20, por enquanto, ainda não ganhamos nenhum título, né? O primeiro ano que ainda não tem um título no currículo de diretor. E falando em relação específica às finanças, da forma que ele colocou, é só a gente olhar os números, né? O Mário Gobi assumiu em 2012, o Corinthians vinha com uma arrecadação muito boa, era um bom momento do clube, do time. Em 2012 teve uma arrecadação de 358 milhões de reais, em 2013 essa arrecadação, mesmo com o time em alta, ganhando tudo, já caiu para 316 milhões. Em 2014, quando ele acabou ficando isolado, porque é uma característica do Mário, né? Quando ele é contrariado, ele às vezes grita e muitas vezes ele se isola. Foi o que aconteceu no ano de 2014, ele ficou sozinho na gestão e o clube, infelizmente, teve uma queda muito grande de receita. No último ano dele, ele caiu para 258 milhões de reais de arrecadação. Então, acho que os números já mostram, né, o risco que o Corinthians corre com um candidato ou com outro eleito. Última pergunta, você tem 1 minuto para responder, porque o tempo que não existe urge, Duílio, né? Em relação ao excesso de contratações do Corinthians, né? Algumas pessoas reclamam que o Corinthians contratou muito e tem um time pior do que alguns rivais, né? Até algumas estatísticas mostram que ao todo os jogadores que estão emprestados, enfim, chega a quase 80, 90 jogadores nessa gestão. Queria te perguntar sobre isso, né? O que você vai fazer a respeito desse assunto na sua gestão? Bom, Tebas, vamos lá, ótima pergunta, vou acelerar aqui. Em primeiro lugar, o Sub-23, que tem sido muito falado, é uma categoria barata. Lógico que você fala cifras para o mundo todo, parece muito dinheiro, mas hoje o Corinthians gasta 240 mil reais por mês de folha de pagamento, por exemplo, no Sub-23. Isso, o futebol está maluco, né? Isso é um salário de um jogador normal em grandes clubes do Brasil, de um único jogador. Esse é o custo da categoria inteira. Nós temos hoje na base 215 jogadores, na gestão do Mário Gobi e o Fernando Alba foram 58% a mais, eles tinham 340 atletas, se eu não me engano. Então se fala muito, sobre os 90 e poucos jogadores, o Corinthians tem 58 dentro do seu elenco profissional, sendo 37 hoje treinando conosco, alguns com lesão, esses 37, e alguns emprestados que não foram muito bem por aqui, e o Corinthians emprestou para que a gente recupere o nosso investimento, o patrimônio que o clube tem. Se o jogador não vai bem, não adianta o clube deixá-lo encostados, treinando separado, e tudo que foi investido a gente acaba perdendo. Então existem sim atletas emprestados, mas não é nada desse absurdo. E colocando muito claro também, a gente tem o Sub-23, então essa diferença de atletas que colocam muitas vezes em comparação com o Palmeiras, com o São Paulo ou com o Santos, é que o Corinthians tem o mesmo número de jogadores, mas o Corinthians tem a equipe Sub-23, então nós temos menos que os outros e é feito todo esse carnaval em cima. Sobre o profissional, o time ainda não encaixou, não estou satisfeito, nenhum corintiano está, então a gente tem que trabalhar bastante. Lógico que futebol é assim, né? Você não imagina que você vai trazer um grande jogador que já conquistou tudo e ele não vai render. Tivemos uma troca de treinador no início do ano, o técnico que todos queriam, infelizmente não foi muito bem aqui. É um grande treinador, que é o Thiago, vai dar super certo ainda por aí. Então, assim, futebol, o resultado dificilmente a gente consegue prever. Infelizmente, no Brasil é tudo em cima de resultado. E quanto ao número também, nós temos aí jogado 78 jogos por ano, né? Então, por isso o profissional tem um número um pouco maior, mas nada diferente dos elencos aí de todo o Brasil, na faixa de 35, 36 atletas no dia a dia do clube. Tá legal. Muito obrigado, Duílio Monteiro Alves, pela entrevista aqui na Jovem Pan, candidato da situação à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Um grande abraço, Duílio, e boa sorte na eleição do dia 28. Valeu. Obrigado, Tebas. Um grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan. Um prazer muito grande estar por aqui.